Então, outro slide da cirurgia geral, que aqui a gente vai falar das retiradas, tá? Então, aqui a gastrectomia, que é o procedimento cirúrgico que consiste na retirada de parte, né, ou totalidade do estômago, ou total. Então, se ela for retirada parte, é gastrectomia parcial. Se for retirado todo o estômago, é gastrectomia total, tá, gente? Então, a gastrectomia subtotal ou parcial, nesse procedimento é apenas uma parte do estômago removida, sendo sempre a inferior. Se for remover a superior, tem que remover total, tá? Então, aqui vocês conseguem ver um estômago normal, né, ligado ao intestino. Então, quando retira essa parte inferior, é ligado ao intestino e retira só a parte inferior do estômago. A gastrectomia vertical, também, é chamada como manga, é um tipo de cirurgia feita para bariátrica, geralmente por videolaparoscopia, para retirar parte do estômago, mantendo um formato vertical como se fosse um tubo ou uma manga de camisa. Então, aqui a gente consegue ver, a gente tem o intestino, o estômago inteiro aqui, né? Então, é retirado toda essa parte do estômago, é só deixado essa parte de passagem do alimento, tá? A gastrectomia total, nessa técnica, todo o estômago é removido. Então, é retirado todo o estômago, aqui tem o estômago e aqui liga o intestino. Quando não tem o estômago, desliga o intestino já na saída do alimento, sem o estômago. Ele é... As indicações da gastrectomia. Então, a gente tem a gastrectomia parcial, por causa das obesidades, né? Úlceras, tumores, obstrução e hemorragia digestiva alta. Também as indicações para gastrectomia total. Os cuidados pré-operatório. Jejum, tricotomia se necessário, quando o paciente tem bastante pelo no tórax, abdômen, é necessário fazer toda a tricotomia. A lavagem gástrica, se solicitação médica, tá? Então, isso ultimamente não é tão mais utilizado, a lavagem gástrica para cirurgia, é só realizado mais um jejum de maior tempo, tá? Os cuidados pós-cirúrgico, manter jejum até a liberação médica, realizar o curativo, observar aspectos da infecção de feridas operatórias, né? Da ferida operatória, ajudar na deambulação assim que é liberado, por caso uma cirurgia ser grande, o risco de trombose venosa profunda é maior, então o cuidado tem que ser grande. E as complicações, então, a TVP, trombose venosa profunda, hemorragias, diminuição e danos no processo de digestão e absorção dos nutrientes, então isso é uma complicação tardia que acontece nos pacientes, tá? Anorexia, diarreia, anemia, desnutrição, também complicações tardias. A colectomia. Então, a colectomia é a retirada de parte ou todo, né, do intestino grosso, do cólon. Então, o procedimento ele pode ser realizado de maneira diferentes, né? Pode ser colectomia total, retirada de todo o intestino grosso. Pode ser uma colectomia parcial, né, de parte do intestino grosso, que pode ser por via laparoscopia ou a convencional, que é a aberta, tá? Então, a gente tem aqui todo o cólon, né? Esse é o intestino grosso. O intestino delgado, ele é diferente, né? Então, a gente tem todo o intestino grosso aqui. O seco, o cólon ascendente, transverso, descendente, o sigmoide, o reto e o ânus. Então, a gente... E aqui é a entrada do intestino delgado, tá? Então, qualquer parte dessas que forem retirada é uma colectomia, parte do intestino grosso retirada.
Quais as indicações, então? Sangramento que não pode ser controlado, perfuração intestinal, obstrução intestinal, câncer, doença de Crohn, diverticulite, quando há sangramento, né, diverticulite, que não consegue parar, é necessário retirar um pedaço do cólon. Os cuidados pré-operatórios: jejum, lavagem intestinal, muito importante, e a tricotomia se necessário. Os cuidados pós-operatórios: observar ferida operatória e sinais de infecção, realizar curativos, verificar funcionalidade do intestino do paciente, medicação conforme a prescrição médica, cuidados com drenos e bolsas, se necessário, se tiver, tá? Quais as complicações cirúrgicas? Sangramento, trombose venosa profunda, porque é uma cirurgia bem grande também, o risco de trombose é aumentado, vazamento, infecção, vazamento de conteúdo fecal para a cavidade abdominal, causando infecção, né, levando a peritonite. E agora a apendicectomia. Então, no intestino grosso, a gente tem o apêndice, tá? Aqui o apêndice. O apêndice, no nosso organismo, ele não tem função nenhuma. Que nem dizem, ele só serve para inflamar, certo? A gente pode viver uma vida com o apêndice ali e não ter problema nenhum, né? Só que tem gente que ele resolve inflamar. Quando ele inflama, ele tem uma dor súbita, o paciente tem uma dor súbita, e quando ele inflama muito, ele pode estourar, vazando fezes, porque ele é uma continuidade do intestino grosso, né? Então, ele tem fezes no apêndice, e fica uma porta, né, de saída para fezes no organismo do paciente, no corpo do paciente. Então, a apendicectomia é a remoção cirúrgica do apêndice inflamado, geralmente realizada em caráter de emergência, esta cirurgia, porque ela só é retirada quando o apêndice está inflamado, tá? Professora, posso pagar para fazer uma apendicectomia preventiva? Pode, se tiver dinheiro, né? Uma opção sua. Então, essa cirurgia ela tem como objetivo evitar a ruptura ou perfuração iminente do apêndice. Se o apêndice romper ou perfurar, antes da cirurgia, o conteúdo infectado, né, derrama-se na cavidade peritoneal e pode causar infecção. Quando o apêndice está supurado ou estourado, o risco de mortalidade é 10%, tá, gente? É grande, né? Por causa da infecção. Então, o apêndice normal tem um tamanho, o apêndice inflamado tem outro tamanho. Qual que é o diagnóstico? Ultrassom e através do exame clínico do médico. A indicação é quando tá com apendicite aguda, então tá com o apêndice inflamado. Os cuidados pré-operatórios, em geral, terá pouco tempo, né, para preparar o paciente, porque é uma cirurgia de urgência. Então, o mais correto é você começar a tranquilizar o paciente, tá? Não é uma cirurgia necessário fazer preparo, porque também não dá tempo, tá? Então, não aplique calor no abdômen, essa medida pode provocar a ruptura do apêndice. Colocar em posição de Fowler, né, para diminuir a dor, tá escrito errado aqui. Cliente com apêndice aguda não interfere tempo de jejum. Então, o paciente com apendicite não é necessário esperar o jejum, tá? Mas paciente, por exemplo, numa cidade pequena igual Santa Fé, né? Que não tem procedimento cirúrgico, não tem hospital. Então, o paciente começou com dor, o médico vai avaliar esse paciente, tem a possibilidade de ser uma apendicite, ele já mantém o paciente de jejum. Então, querendo ou não, o paciente vai chegar na hora da cirurgia já em jejum, né? Mas se ele não tiver em jejum, não tem problema, porque é necessário. O risco para o paciente é muito maior. Por quê? Porque
Às vezes é necessário entubar, o risco de broncoaspiração é muito maior, por isso que a indicação é sempre manter o paciente em jejum se tiver uma dor, depois da avaliação médica, o médico vai manter ele em jejum, não retirar esse paciente do jejum sem a liberação médica ou sem o exame para confirmar, tá? Então, o pós-operatório, monitorar sinais vitais, colocar o cliente em posição Fowler para reduzir o risco de qualquer líquido peritoneal contaminado infectante no abdômen superior, examinar o curativo regularmente para detectar infecção, trocar o curativo diariamente sempre que necessário, estimular a deambulação, complicações pós-cirúrgica, infecção, da incisão cirúrgica, peritonite localizada ou generalizada, obstrução intestinal e abscessos.